Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje o nosso assunto central é a teoria X e teoria Y de Douglas MacGregor. É uma teoria que faz parte da teoria geral teoria comportamental, da teoria geral da administração, um assunto também vinculado à teoria da motivação e também estilos de liderança e estilos de administração. Bacana? Vamos lá, né? Então, teoria X e teoria Y, né? Professor, quem que foi o grande mentor dessa teoria? Foi o Douglas MacGregor, né? Então, Douglas MacGregor foi o pai da teoria X e teoria Y, né? Professor, e agora? Cara, só por essa informação você já consegue acertar várias questões de concurso. O que você deve fazer? Você já deve vincular que a teoria X e a teoria Y é de autoria do Douglas MacGregor, né? Professor, por que você está dizendo isso? Porque nós já estudamos já algumas teorias e os examinadores querem saber que você tem essa vinculação. Por exemplo, pirâmide da hierarquia das necessidades. De quem que é o grande pai dessa teoria? Quem que é o mentor dessa teoria? É o Maslow, né? Teoria Abraham Maslow, né? Teoria dos dois fatores, Frederick Heisberg, e a teoria X e a teoria Y é de MacGregor. Quando a gente fala assim, gente, ó, teoria X e teoria Y, significa dizer que nós vamos ter dois tipos de comportamentos, dois tipos de estilos que são completamente diferentes aí, né? São completamente diferentes, né? Então vamos para essa teoria comportamental aqui, teoria X e teoria Y. Seguindo o nosso padrão, olha aqui a foto do nosso Douglas MacGregor, nascido em 1906 e vindo a falecer em 1964, né? Aí, ó, 58 anos, né, de idade, né? Veio falecer muito novo, né? 58 anos de idade aí. Bacana, Douglas MacGregor. Então, Douglas MacGregor, primeira informação útil para concurso, você já tem que vincular este nome, ó, MacGregor, teoria X e teoria Y, né? Gente, toda vez que você tem dois blocos, teoria X e teoria Y, significa dizer que são duas coisas opostas, é isso mesmo, ó. Compara dois estilos e antagônicos de administrar. Então, Douglas MacGregor, ele vem definir dois tipos super diferentes, opostos de administrar. De um lado, um estilo baseado na teoria tradicional e mecanicista e pragmática, aqui deu o nome de teoria X. E de outro, um estilo baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano, aqui denominou teoria Y, né? E aí, professor, e aí eu tenho que fazer aquela introdução para vocês, explicar de modos gerais o que significa a teoria X e a teoria Y, e depois nós vamos na teoria. Eu separei um texto para vocês aí do nosso grande livro do professor Hidalberto Chiavenato, o pai da nossa disciplina de administração aí. Todo administrador tem a obrigação de conhecer Hidalberto Chiavenato e, claro, né, o professor prepara as aulas com base nas questões de concurso. 80% das questões de concurso, cara, essa parte de teoria, a fonte de referência é o professor Hidalberto Chiavenato. Então, esse aqui é um diferencial competitivo do Lá Concurso. Vem comigo aqui. Então, teoria X, olha só. Estilo baseado na teoria tradicional. Professor, qual que é a teoria, quais são as escolas da teoria tradicional, gente? Ó, vamos lá, né? Administração clássica de Fayol, né? Mecanicista de quê? De Taylor, não é? Científica de Taylor, né? Então vamos lá, clássica de Fayol, científica de Taylor, né? Relações humanas e teoria da burocracia. Essas aqui são as teorias tradicionais. Dentro da escola tradicional, nós temos quem? Mecanicista, né? Mecanicista aqui, vamos colocar a administração clássica de Fayol e a administração científica de Taylor, né? E pragmática, qual que é essa escola pragmática aqui? Essa aqui é a teoria da burocracia. Opa, então nós já identificamos. Professor, essas escolas, administração científica, principalmente de Taylor, de Weber, burocracia, qual que é o principal, como é que enxerga
os trabalhadores? Gente, ele enxerga o trabalhador um cara que tem que ser altamente controlado, altamente vigiado, ele não deve pensar, ele só deve executar. Então, essa é a ideia central da teoria X. Ou seja, a teoria X não dá liberdade para o trabalhador, né? Por quê? Porque o trabalhador, ele enxerga o trabalho não como uma coisa saudável, mas uma coisa que ele precisa trabalhar. Ele só trabalha porque precisa, que tem que satisfazer outras suas necessidades, não é isso? Ele é um cara preguiçoso, ele é um cara indolente, um cara que foge de responsabilidades, por isso que nós temos que exercer um controle rígido sobre ele. Então, essa é a ideia da teoria X, tá? Teoria X, lembre-se, macete, enxerga o empregado como um preguiçoso, como um indolente, ele enxerga o empregado que não quer assumir responsabilidades, então eu, administração, que fazer um estilo de gestão sobre essas pessoas. Qual que é o estilo de gestão? Rigoroso, sem liberdade, só deve fazer aquilo que está escrito. Ele é uma peça de uma máquina. Então, essa é a concepção, a ideia central da teoria X. Calma, ainda temos, eu vou completar isso, tá? Eu vou completar isso, tá? Isso aqui é a ideia central da teoria X. A gente vai trabalhar elas em detalhes. E a teoria Y? Opa, já falei aqui no comando, ó, oposto. Se o cara trabalha porque precisa, no oposto, na teoria Y, é porque é um prazer trabalhar. Ela é uma pessoa que, se na teoria X o cara não quer assumir responsabilidade, na Y ele está sujeito a assumir responsabilidades. Tá? Se na X trata o cara como um preguiçoso, lá na Y trata o cara como um trabalhador, onde ele enxerga o trabalho como a dignidade da pessoa humana. Né? Então é o oposto. Tá certo? Então é o oposto. Teoria X, ó, e de outro lado, um estilo baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano, a qual denominou teoria Y. Bacana? Pronto, então vamos lá. Resumindo para vocês, Douglas MacGregor, ele elaborou a teoria X e a teoria Y. Uma é oposta da outra, ok? Vamos lá. Tudo que você precisa saber agora sobre a teoria X. Vem comigo. É a concepção tradicional de administração e baseia-se em convicções errôneas e incorretas sobre o comportamento humano, a saber, atenção, gente. Então, o próprio Douglas MacGregor, tá certo? Na conceituação da teoria X, e eu concordo com ele, tá? Ele diz o seguinte, que as escolas de administração tradicional, aí eu coloco a administração clássica, a administração científica, a teoria de relações humanas e também a teoria da burocracia, tá certo? Essas convicções de administração, elas são, olha só, errôneas e incorretas, tá? Elas são errôneas e incorretas, ou seja, ele não enxerga o ser humano como que ele vai transcrever aqui para vocês. Eu concordo com ele, né? Mas eu lamento dizer para vocês que a teoria X ainda é aplicada no mundo real e a gente vai detalhar esse assunto mais adiante. Como é que enxerga as pessoas na teoria X? As pessoas são indolentes e preguiçosas. Cara, isso aqui cai demais em concurso. Indolentes e preguiçosas. Né? Por natureza. Tá? Elas evitam o trabalho ou trabalham o mínimo possível em troca de recompensas salariais e materiais. Ou seja, o único motivo para o cara trabalhar é de que? Recompensa salariais ou materiais é o quê? Din-din no bolso, né? Ele precisa sobreviver, o mundo capitalista tem que ter isso. Então, esse é o motivo que faz as pessoas trabalharem, né? Então, essa é a concepção, né? Essa é a concepção, tá? É a concepção. Então, isso cai em prova. Teoria X, atenção, vou ler de novo, dada a importância e a quantidade de incidências de questões de prova que cobre exatamente esse parágrafo aqui. As pessoas são indolentes e preguiçosas por natureza. Elas evitam o trabalho ou trabalham o mínimo possível em troca de recompensas salariais ou materiais, né? Outra característica da teoria X: falta-lhes ambição. Então, na prova, colocou, falta ambição, você já vai colocar o quê? Teoria X.
não gostam de assumir responsabilidades. Não gostam de assumir responsabilidades e preferem ser dirigidas e sentir-se seguras nessas dependências. Ou seja, não gostam de assumir responsabilidade e gostam de ser guiadas. Né? Aí você pega a administração burocrática. Cara, o cara só pode fazer aquilo que está previsto. Então, o que acontece? Ele está sendo guiado pela lei ou pela norma. Até a administração científica, né? Só pode fazer, tem que estar dentro daquele quadradinho, né? Na operação não pode criar, ele tem que ser altamente o quê? Dirigida. O homem é basicamente egocêntrico. E esses objetivos pessoais opõem-se, em geral, aos objetivos da organização. Né? Ou seja, ele está trabalhando para um objetivo pessoal e a organização contrata esse cara para objetivos organizacionais. E esses interesses são conflitantes, né? São opostos. Né? Então, essa aqui é a concepção da teoria X. Tem mais? Claro que tem mais. Vem comigo aqui. Né? Na teoria X, sua própria natureza leva-as a resistir às mudanças, pois procuram segurança e preferem não assumir riscos que as ponham em perigo. Então, o cara, na teoria X, é um cara que sem ambição. Se ele é sem ambição, ele é o quê? Ele é acomodado. Se ele é acomodado, ele resiste à mudança, porque toda mudança vai gerar o quê? Um desequilíbrio na sua segurança e pode provocar um risco, né? Gente, isso aqui é a teoria X. Atenção, tá? Gente, estudar para concurso, estudar administração, você tem que vencer as suas paixões. Isso aqui não é concepção do professor Luiz, nem do Douglas Magalhães. Isso aqui é uma teoria que é cobrado em prova. Tá? Então, essa é a concepção de tratamento da teoria X. É claro, tá, que nós temos na nossa sociedade muitos líderes que administram, né, que têm o seu estilo de gestão tipo teoria X. Enxerga seus colaboradores como preguiçosos, tá, como acomodados, interesseiros e assim por diante. Né? Sua dependência torna-as incapazes de autocontrole e autodisciplina. Elas precisam ser dirigidas e controladas pela administração. Né? Aí você já pode fazer um link com as teorias da administração, lá da administração científica, de Taylor, né? É altamente controlada, não pode fazer nada. A teoria da burocracia, não é isso? Vem comigo. Teoria X apresenta um típico estilo de administração científica, de Taylor, né? De Taylor, teoria clássica de Fayol, e da teoria da burocracia de Weber, em diferentes estágios da teoria administrativa. Bitolamento da iniciativa individual, aprisionamento da criatividade, estreitamento da atividade profissional por meio de método e de rotina de trabalho. Então, as características aí, está aqui, olha que coisa interessante, né? Consequência da teoria X. Ó, primeira coisa, bitolamento da iniciativa inicial. Na teoria X, o cara deseja que você não tenha iniciativa. Esse é o propósito da teoria X, né? Aprisionamento da criatividade. Você não está lá para pensar, só para executar, você não pode criar. Né? É claro que é totalmente oposto ao mundo moderno, gestão do conhecimento, né? Produção de inteligência coletiva. Estreitamento da atividade profissional, você vai fazer só aquilo. Né? Lembra lá os tempos modernos do Charlie Chaplin? O cara era apertador de parafuso, ele ia ser o melhor apertador de parafuso, é um quê? Um estreitamento, tá certo, da atividade profissional. Através de quê? De métodos e rotina de trabalho. Você pode fazer aquilo que está escrito. Né? A teoria X força as pessoas a fazerem exatamente aquilo que a organização pretende que elas façam, independentemente de suas opiniões ou objetivos pessoais. Então, esse aqui é o propósito da teoria X. Né? Quando um administrador impõe arbitrariamente de cima para baixo um esquema de trabalho e passa a controlar o comportamento dos subordinados, ele está fazendo a teoria X. Muito importante isso. Tá? Eu quero preparar vocês para terem discernimento na prova. O examinador pode explorar isso de diversas formas. Ele pode colocar um case dentro do texto ilustrativo da questão. Isso aqui acontece hoje? Claro que acontece, né? Principalmente na administração pública. Né? Temos muitas chefias autocráticas, né, que tentam impor de cima para baixo as suas regras. Né? Tá aqui, né? Fechamento importante. O fato de impor autocrática ou suavemente não faz diferença. De novo, né? Então nós temos aí, ó,
Para você impor os objetivos de cima para baixo, pode ser de forma autocrática, que mais tem. Ou suavemente, né, usando auto-engano. Ambas maneiras diferentes de fazer teoria X. Sobre esse negócio de suavemente, eu tenho que fazer um comentário lá da teoria das relações humanas. Né? É uma teoria ingênua, uma teoria que queria manipular o funcionário, né? De caráter bastante demagógico, que o objetivo da organização era mesmo. Por isso que a teoria das relações humanas recebe tantas críticas. Né? A própria teoria das relações humanas, em seu caráter demagógico e manipulativo, também é uma forma suave e macia e enganosa de fazer a teoria X. Né? Ou seja, tem que saber, questão de prova, questão de concurso. A teoria X, a sua aplicação não é somente de forma autocrática, cara, né? O cara vai lá de forma mais inteligente do que autocrática, falsa, né? Vai manipulando as pessoas de cima para baixo, sufocando elas, né? Bacana? Pronto, então essa é a teoria X. Professor, e a teoria Y? Já expliquei para vocês. Como assim, professor? Já explicou? Gente, a teoria Y vai ser o oposto da teoria X. Se na teoria X enxerga a pessoa como preguiçosa, aqui não. Tá? Se enxerga a pessoa que foge da responsabilidade na X, aqui não. Aqui as pessoas estão sujeitas, aceitam responsabilidades. Né? Então, teoria Y, atenção, muda a escola, muda o período, muda o comportamento. É uma moderna concepção. Teoria X é uma concepção tradicional. Tá? De administração, de acordo com a teoria comportamental, faz parte da escola comportamental. Fazendo parte da escola comportamental, aí eu já posso estar recebendo algum e-mail futuro. Ah, professor, por que essa aula está lá num bloco de teorias de motivação? Porque comportamental é o motivo para a ação. Ah, professor, por que essa aula aqui está lá na liderança? Porque é um estilo de liderança, você liderar as pessoas, né? Ó, o chefe X, chefe Y, estilo de liderança, né? Rapaz, e essas escolas aqui, elas serão base para todas as demais escolas, todas as demais teorias de motivação moderna, teorias de liderança, está com base na teoria X e teoria. Então, aqui é a base de todos os seus estudos, né? Principalmente de gestão de pessoas. A teoria Y baseia-se em concepções e premissas atuais e sem preconceitos a respeito da natureza humana. Na outra, a natureza humana na teoria X já é o quê? Na defensiva. O cara é um vagabundo, o cara é um preguiçoso, o cara é um indolente. O cara está lá só por dinheiro. O que faz ele trabalhar é dinheiro. Ele não tem prazer nenhum em trabalhar. Por ele ficava na beira do rio, numa praia. É uma concepção errada, errônea. Eu acredito muito no ser humano, na vontade dele, na autorrealização, tá? Muito, né? Teorias motivacionais, estudo muito isso, né? Tá? Vem comigo. Primeira característica. Estou me segurando aqui porque senão a gente vai falar 2 horas sobre isso aqui e não é o objetivo. As pessoas não têm prazer inerente em trabalhar. Depende de certas condições de trabalho e pode ser uma fonte de satisfação e recompensa. Olha aí. Desculpa, né? Eu li errado aqui. Ó. As pessoas não têm desprazer. Né? Não têm desprazer. Né? Aí o cara fez um erro de português, não é um erro, né? Ele confundiu, né? Não, tá, não, 2 negação aqui, né? Então ele podia direto. As pessoas têm prazer, ó, tira um não aqui e aqui, né? Porque quando você tem 2 negativas, você quer um sim, né? Isso está na lógica, né? Então olha só, as pessoas têm prazer inerente em trabalhar. O outro não, ele trabalha porque ele é obrigado, ele precisa de trabalhar. Dependendo de certas condições, né, o trabalho pode ser uma fonte de satisfação e recompensa. Aí. Quando é voluntariamente desempenhado. Ou uma fonte de punição, quando evitado sempre que possível. Então, quando você está evitando o trabalho, você está sendo punido por ele. Né? A aplicação do esforço físico ou mental em um trabalho é tão natural quanto jogar ou descansar, ou seja, né, se divertir, né? Então isso aqui é exatamente isso. Então o trabalho é algo natural, ou seja, ele já tem uma concepção do trabalho diferente. Qual que é o objeto das organizações? O objeto da administração são o quê? São as organizações.
Não é isso? E as organizações são formadas por quem? Por pessoas. E o que as pessoas fazem nas organizações? Trabalham. Então ele já coloca assim, poxa, trabalho é uma coisa natural. Elas precisam, enxergam o trabalho como algo natural. E realmente, tá? O trabalho é algo natural. Eu sou dessa concepção. As pessoas têm um prazer de fazer algo. Tá? Qualquer coisa, né? As pessoas têm motivação. Motivação é o motivo para agir. As pessoas têm motivação, as pessoas têm potencial de desenvolvimento, padrões de comportamentos adequados e capacidade para assumir responsabilidade. Lá no outro, o cara não queria, ele queria fugir da responsabilidade. Porque se você assumir responsabilidade, você corre risco. Responde risco, você corre risco, você dá o quê? É insegurança. Você quer o quê? Segurança, né? O funcionário deve exercitar autodireção e controle. Opa, mudou muito. Então, aqui, o funcionário ele já tem a confiança, né, de que tem a responsabilidade de exercer o quê? A sua autodireção e autocontrole. Lá no outro, não. Ele tem que ser controlado e tem que ser dirigido por outra pessoa. Esse cara é o chefe do serviço, dos objetivos que lhes são confiados pela empresa. O controle externo e a ameaça de punição não são os únicos meios de obter a dedicação e esforço de alcançar os objetivos empresariais, né? Ou seja, lá no outro lado você só conseguia fazer o cara trabalhar diante do quê? Da punição, não é isso aqui não. Aqui tem punição, tem, mas não é o único, né? Tá certo? Aqui é uma teoria mais moderna, né? O homem médio aprende, sob certas condições, a aceitar, mas também a procurar responsabilidade. A fuga à responsabilidade, a falta de ambição e a preocupação exagerada com a segurança pessoal são consequências de experiências insatisfatórias de cada pessoa e não uma característica humana inerente a todas as pessoas. Tal comportamento não é causa, é efeito de experiência negativa em alguma empresa, né? Ou seja, a teoria Y ela é mais completa, né? Ele fala o seguinte: e aí, professor? Estou aqui na minha organização eu tenho um estilo de administração Y, mas tem um colaborador aqui que está tendo comportamento X. Qual que é o comportamento X? Ele foge de responsabilidade, ele quer ser autodirigido, ele quer ser autocontrolado, não é isso? E aí, o que diz a teoria? Ele pode até ter esse comportamento, mas isso não é de sua natureza humana. Ele está tendo esse comportamento dadas as experiências negativas passadas de outras empresas. Ele chegou lá numa outra empresa que é altamente X, chicote na cabeça dele, ó, pá, trata ele como um preguiçoso, como um escravo, não sei o quê, como uma peça de uma máquina, e pronto. E aí, tanto ser tratado assim, ele leva para os dias atuais na outra empresa. Então está aí para vocês como que a teoria XY trabalha esse ponto. A capacidade de alto grau de imaginação e criatividade na solução de problemas empresariais é amplamente e não escassamente, tá, distribuída entre as pessoas na vida moderna. As potencialidades intelectuais das pessoas são apenas parcialmente utilizadas, ou seja, na teoria Y ele quer o quê? Criatividade, né? Quer que a pessoa assuma responsabilidade, uma concepção totalmente diferente, né? Comigo aqui, para resumir, teoria X e teoria Y de Douglas MacGregor, né? Teoria X. As pessoas são preguiçosas e indolentes. Gente, esse slide aqui você tem obrigação de saber na prova, tá? Tem que saber na prova. As pessoas evitam o trabalho. As pessoas evitam a responsabilidade a fim de se sentirem mais seguras. As pessoas precisam ser controladas e dirigidas. As pessoas são ingênuas e sem iniciativa. Então, essa aqui é a concepção da teoria X, né? Essa é a concepção da teoria X, né? Concepção da teoria Y. Comigo. As pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer. O trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou descansar. As pessoas procuram e aceitam responsabilidades e desafios. As pessoas podem ser automotivadas e autodirigidas. E as pessoas são criativas e competentes, né? Então, pronto.
terminamos aí a parte teórica da teoria X e a teoria Y e vamos exercitar alguns exercícios aí para treinar o seu conhecimento. Vem comigo. ANAC, CESP 2009, cargo de técnico. Douglas MacGregor desenvolveu as teorias X e Y. Segundo tal conceituação, a teoria X parte do pressuposto que as pessoas teriam aversão ao trabalho e à responsabilidade, preferindo ser dirigidas, demandando, portanto, um tipo de liderança que privilegia o controle, ao passo que o pressuposto da teoria Y seria que as pessoas são criativas, têm propensão a gostar do trabalho e, portanto, rendem melhor quando submetidas a um tipo de liderança que incentive a motivação e a perspectiva de valorização profissional e pessoal. Então está aqui para vocês, né, o comando da questão. Vamos analisar ponto a ponto dessa questão. Primeira coisa, Douglas MacGregor desenvolveu a teoria X e a teoria Y. Então isso aqui é o primeiro comando. Está aqui. Esse comando aqui está o quê? Correto. Ah, professor, torna errado isso aqui, né? Coloca Abraham Maslow desenvolveu a teoria X e a teoria Y. Está errado, porque Maslow tem a pirâmide das necessidades, que são 5. Quais são? Fala para mim aí. Isso! Parabéns! Eu ouvi daqui você falando. Quais são? Primeiro, fisiológica. Segundas, segurança. Terceira, sociais. Quarto, ego, estima e, finalmente, autorrealização. Né? Então, está correto o primeiro comando. Segundo tal conceituação, teoria X. Tá? Nós já sabemos que a teoria X ela vai ser oposta à teoria Y, não é isso? A teoria X trata do cara é preguiçoso, indolente, não quer trabalhar, né? E a Y é totalmente diferente. Teoria X parte do pressuposto que as pessoas teriam aversão ao trabalho. O que é aversão ao trabalho? Não gostam de trabalhar, correto, verdadeiro. E a responsabilidade. Na teoria X, o cara foge de responsabilidade, correto? Preferindo ser dirigidas, exatamente, e demandadas, correto, verdadeiro. Portanto, um tipo de liderança que privilegia o controle ao passo... Tá, parou. Então, esse aqui é o primeiro outro comando, né? Esse outro comando está absolutamente correto. Vamos continuar. Teoria Y seria de que as pessoas são criativas, correto? Eles são criativas, né? Correto? Tem propensão a gostar do trabalho, correto? Oposto, outros têm aversão. E, portanto, rendem melhor quando submetidas a um tipo de liderança que incentive a motivação e a perspectiva de valorização profissional e pessoal, né? Ou seja, o examinador do CESP aqui, ele está cobrando aqui, né, eu sou do mundo de administração, vários conceitos, está cobrando aqui, ó, teoria geral da administração, teoria comportamental, gestão de pessoas, motivação e liderança ao mesmo tempo. Ou seja, essa questão aqui, ela está absolutamente correta, uma questão muito bem elaborada, né? Eu gosto de questão assim porque a gente faz esse exercício e já vai fixando mais conteúdo, ok? Ou seja, gabarito correto da questão. TJ, Espírito Santo, CESP 2011, cargo de técnico. Os subordinados de uma equipe cujo líder adote a liderança no estilo X, conforme Douglas MacGregor, tem um nível de dependência elevado em relação ao líder, né? Olha aí, né? Quem que foi Douglas MacGregor? Douglas MacGregor foi aquele que preconizou, né, a teoria, olha só, X e a teoria Y. Ambas são completamente diferentes, né? O que diz a teoria X, cara? Ó, teoria, ele está falando aqui, ó, estilo X. X, quais são as características? Esse cara aqui é um preguiçoso, um cara que não quer assumir responsabilidade, um cara que não tem autocontrole, não tem autodireção, e ele precisa o quê? De ser dirigido, ter autocontrole. Quem que vai fazer isso aí? Quem que vai fazer? Então, a teoria X, o cara é altamente dependente do líder, tá certo? Do líder, tá certo? Então, essa questão está absolutamente correta, né? Então, o estilo X depende muito do líder, da pessoa. Por quê? Porque trata o ser humano
como não tendo capacidade de se autodirigir, de se autocontrolar, é um cara que foge de responsabilidade, tem que estar constantemente sendo cobrado, a figura do chefe, né? A figura do chefe, né? Você vai no setor público, né? Fazer um comentário ampliativo dessa questão para vocês. Lá no setor público tem muita cultura do chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é verdade. Manda quem pode. Por quê? Porque a administração pública, se você for analisar nas técnicas de administração, ela é altamente burocratizada. Gente, a burocracia faz parte da teoria X ou teoria Y? Agora é com você. E isso, teoria X. Tá? Teoria X é muito dependente do líder, do chefe. Tá? Muito, né? Então, essa questão aqui, muito bem elaborada, ela está correta. Essa questão está correta. Ok? Bora. TRF2 Consulplan 2017, cargo de analista. A complexidade do fenômeno da motivação nas organizações fez surgir o aparecimento de diferentes teorias para explicar o tema. Né? É correto afirmar que a teoria X e a teoria Y, tá, foram definidas por quem? Muito fácil, né, gente? Aí, ó, muito fácil, um concurso de Tribunal Regional do Federal do Trabalho, né? Gente, teoria X e teoria Y não tem nem o que nós procurarmos. É Douglas MacGregor, né? Veron da expectativa da Valência, McLand a gente vai estudar mais para frente, né? Então aqui é o gabarito letra B de bola. Não tem muitas coisas para a gente explicar nesse exercício. Eu passo isso aqui para vocês entenderem o seguinte: vocês têm que saber todas as teorias de motivação, por isso que o professor grava uma a uma, separadamente para vocês, e cada uma você tem que fazer um mini resumo, cara. Se você fizer essa receitinha do bolo, você não vai errar nenhuma questão de concurso, ok? Vamos lá. TRE Amapá FCC 2015, cargo de técnico. Considere a seguinte afirmação acerca da motivação do trabalho. O homem médio não gosta do trabalho e o evita. Gente, o homem médio, então o comando da questão ele foi assim, ó, tá aqui, cara. E essa palavrinha aqui, você vai acertar a questão. O homem médio não gosta do trabalho e o evita. Gente, qual que é a teoria que tem essa concepção que fala que o cara é preguiçoso, o cara não assume responsabilidades? Né? Qual que é a teoria? A teoria X, não é isso? Teoria X, quem que escreveu a teoria X? MacGregor, Douglas MacGregor, descreveu a teoria X e a teoria Y. A teoria X tem esse pressuposto. O cara não, tem que ser autocontrolado, autoliderado, ele tem que ser liderado, ele tem que ser altamente controlado, ele não gosta de trabalhar, ele é indolente, ele é preguiçoso, não é isso? E a teoria Y vai ser o oposto. Ou seja, esse cara aqui, tá? Foi quem? Ó? MacGregor. Tá aí, ó. MacGregor. Diz respeito à teoria X. Pronto. Vamos aí agora procurar. Vamos procurar. Não encontra suporte em nenhuma das teorias. Falsa. É a base da chamada teoria de processo, né? Que buscam explicar como os processos cognitivos sobrepõem ao comportamento. Não, está errado, tá? Essa aqui não é processo, isso aqui é conteúdo, tá? Conteúdo, ok? Conteúdo. Vamos comigo aqui. É uma das pressuposições da teoria X de Conor MacGregor, correto? E que, ao contrário da teoria Y, que é o oposto, bacana, traduz a concepção negativa da natureza humana. Então, isso aqui está correto. Então, a letra C. Aí, ó, está presente na teoria da hierarquia da necessidade, está errado, de Maslow, não tem nada a ver. Foi consolidado como advento da teoria da ERC, de Clayton Alexander, não, está errado, né? Inclusive, esse ERC é uma consequência da teoria de Maslow, né? Que a gente vai estudar essa aula especificamente, com certeza, né? ERC aí. Então, nós temos aqui, qual que é o nosso gabarito? O nosso gabarito aqui é a letra C de casa, uma questão que aparentemente você acha que é grande, mas não é, bem tranquila aí, letra C. Bacana? Pronto, né?
Terminamos aí mais uma aula super gostosa, interessante, teoria X e teoria Y, e vamos para a nossa sessão Steve Jobs, né? Olha aí, né? Trocava toda a minha tecnologia por uma tarde com o Sócrates, né? Olha aí. Né? Olha o cara aqui, né, cara? O cara é um cara diferente, né? Steve Jobs, um dos ícones aí da nossa humanidade moderna aí, né? Contemporânea, perdão. Eu daria toda, né, minha tecnologia por uma tarde com o Sócrates. Olha só. Né, primeiro, um ato de humildade, né, de reconhecer Sócrates como pai da filosofia, né, e a gama da necessidade da experiência de Sócrates, né, ele quer isso, né. Aí você, lendo uma frase dessa, você pode perceber o que aspira, o que motiva esse cara, né, tá certo? O conhecimento. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.